Olá, voltamos ao nosso curso de aritmética básica, aula 15, potenciação. Vamos começar falando de como isso surgiu, né? E qual é a motivação inicial da potenciação. Imagina você ter que fazer essa conta aqui, 5 vezes 5, 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E parece meio redundante você ter que ficar escrevendo aqui vários 2, né? E a expressão fica enorme. Então, por que não criar uma expressão compacta que representasse esses produtos, né? Essas multiplicações. Então, surgiu a ideia inicial da potenciação. É como se você potencializasse o 5, né? O 5 potencializado 2 vezes, né? Ele ganhou potência, ele ganhou poder, né? O 5 potencializado. Então, 5 vezes 5 você chama de 5 elevado a 2. Elevado a 2. 4 vezes 4 vezes 4. Potencializei o 4 3 vezes, então 4 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Potencializei o 3 4 vezes, então 3 elevado a quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Chega a perder o ar na hora de falar. Então potencializei o 2 5 vezes, 2 elevado a quinta. Então o que é isso aqui, na verdade? Lembra daquela caixa que eu falei para vocês, que a multiplicação, na verdade, era uma caixinha que tinha muitas adições ali dentro? Né? Por exemplo, 5 vezes 3 é 5 mais 5 mais 5 dentro de uma caixa. Aí você chama isso de 5 vezes 3. E o que é a potenciação? A potenciação é outra caixa, é outra cápsula, certo? Nessa cápsula, nessa caixa, você tem ali uma multiplicação do mesmo número várias vezes. Essa é a motivação inicial, uma motivação intuitiva, concreta, que a gente consegue ver as coisas acontecendo. Legal? Então eu potencializei o 4 3 vezes, potencializei o 3 4 vezes, potencializei o 2 5 vezes. 5 elevado a 2, 4 elevado a 3, 3 elevado a 4, 2 elevado a 5. Legal? Olha, a gente costuma dar um significado geométrico para isso, tá? As pessoas costumam, ao invés de falar 5 elevado a 2, como 5 ao quadrado. E por que fala 5 ao quadrado? Porque a área do quadrado é lado vezes lado. Então, um quadradinho de lado 5 tem uma base 5, uma altura 5, base vezes altura, 5 vezes 5, 5 elevado ao quadrado. Então, a gente tem mania de, ao invés de falar 5 elevado a 2, falar 5 ao quadrado. E o volume do cubo, né, é comprimento vezes largura vezes altura. Então, se você tem um cubinho, um dadinho daquele que vocês, né, já viram em jogos, você tem um dado em que o comprimento, a largura e a altura são iguais a 4, você tem comprimento vezes largura vezes altura, dá o volume desse cubo, que é 5 elevado ao cubo. Então, quando você fala 5 elevado ao quadrado, isso é um paralelo, né? Você está fazendo aqui uma correlação com a área do quadrado de lado 5 e 5 elevado ao cubo com o volume do cubo de aresta 4, tá? Isso não é tão importante assim. O que é importante é você identificar o significado, né, aritmético de cada uma dessas potências, tá bem? E o 3 elevado à quarta, qual é o significado geométrico? A geometria vai até, no máximo, a ideia de espaço, né? Daí para diante, você não tem mais como representar geometricamente. Então, você vai ter 5 ao quadrado, 4 ao cubo. Então, quando for elevado a 2, você vai dizer que é ao quadrado. Quando for elevado a 3, você vai dizer que é ao cubo e para por aí. Tá bom? Extensão abstrata desse conceito. Volta e meia, você vai ver coisas do tipo 7 elevado a meio, 8 elevado a 2 terços. Que é isso, né? Porque, afinal de contas, 3 elevado a 4, você sabe que é 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. 2 elevado a quinta é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. E 7 elevado a meia, 7 vezes 7, meia vez.
8 elevado a 2 terços é 8 vezes 8 vezes 8? 2 terços vezes? Não, não é isso, tá? E a gente vai precisar dar mais um salto de abstração. Lembra que o primeiro salto de abstração que a gente deu lá atrás, que eu falei que o seu cachorro, ele sabe a diferença entre um pedaço de carne e 2 pedaços de carne. Você bota lá uma vasilha com um pedaço de carne, uma vasilha com 2 pedaços de carne, ele sabe qual tem mais, certo? Mas ele não sabe a diferença entre um de forma abstrata e 2 de forma abstrata, né? O 1 que pode ser uma cadeira, uma mesa, um pedaço de carne, e o 2 que, né, são 2 unidades de qualquer coisa, né? Então o teu cachorro já não dá o primeiro salto de abstração. E a gente vai precisar dar vários saltos de abstração. A gente já deu outros saltos de abstração, né? Quando a gente partiu do número como quantidade concreta para quantidade abstrata, certo? O número que é o 2 pedaços de carne para 2 qualquer coisa. A gente deu outros saltos de abstração quando a gente falou da soma, a gente deu saltos de abstração quando a gente falou da multiplicação, da fração, né, da divisão no caso, e a gente vai precisar desse salto de abstração. Então, o que significa isso aqui? Na verdade, isso aqui tem um significado abstrato que a gente vai entender melhor pelas propriedades da potenciação. Então, a gente vai ver que isso aqui é uma entidade aritmética, né? Uma entidade aritmética que satisfaz uma série de regras, tá bem? Então a gente não vai se preocupar em ter um conhecimento concreto sobre isso. A gente vai aceitar que é abstrato e a gente vai mergulhar nessa abstração. A gente não vai fugir dela. Porque se a gente fugir dela, a gente foge da matemática. Porque virão outros saltos de abstração que a gente vai ter que dar. Tá bem? Então, a gente vai olhar para isso aqui e a gente vai ter em mente o seguinte: isso aqui é uma entidade aritmética que satisfaz a uma série de propriedades. E eu vou usar as propriedades aqui. Tá bem? Termos da potenciação. Você tem a base, o expoente e a potência é o todo, tá? Então, 5 elevado ao quadrado. 5 elevado a 2, 5 elevado ao quadrado. Você tem base 5, expoente 2. E 5 elevado ao quadrado é o que a gente chama de potência. 4 elevado ao cubo, base 4, 3 é o expoente, e aí você tem a potência, que é 4 ao cubo. 3 elevado à quarta, base 3, expoente 4, e a potência 3 à quarta. Agora vamos para as tais propriedades que a gente falou, que vão ajudar a gente a trabalhar com coisas horrendas como essa, mas que você vai ver que não tem nada de horrendas, tá? É mais ou menos como um joguinho, sabe? Quando você vai jogar um jogo e aí tem algumas regras que foram inventadas por alguém, por algum motivo, né? Aquele jogo que você adora jogar, tem algumas regras que foram inventadas pelos donos do jogo, né? Os donos do jogo resolveram inventar as regras, e aí você tem que seguir as regras, porque afinal de contas, você está jogando aquele jogo. A matemática também acontece isso. Existem regras que são propriedades que foram boladas por pessoas que construíram esse jogo, né? Todas essas propriedades têm uma razão de ser, tá? E todas elas, né, têm um porquê por trás, tem uma motivação, e muitas delas a gente não vai discutir aqui, porque é discussão para nível superior, para quem for fazer realmente faculdade de matemática, que talvez não seja o seu caso. Propriedade da potenciação. Primeira, multiplicação com a mesma base. Multiplicação de potência de mesma base. Vamos lá. 4 elevado ao cubo vezes 4 elevado ao quadrado. O que é 4 elevado ao cubo? Lembra? Isso é uma cápsula, isso é uma caixinha. E lá dentro dessa caixinha tem 4 vezes 4 vezes 4. 4 é elevado a 3. Né? 4 potencializado 3 vezes. Vezes 4 elevado ao quadrado. 4 elevado a 2, que é o 4 potencializado 2 vezes. Então, eu potencializei o 4 3 vezes, potencializei o 4 2 vezes, e agora eu tenho aqui, ó, uma multiplicação. E a gente pode fazer associações na multiplicação à vontade. Lembra da propriedade associativa? Que eu posso formar grupinhos, eu posso formar panelinhas à vontade na minha multiplicação. Né? Eu fiz esse grupinho, eu posso abrir aí, deixar todo mundo no mesmo grupo, certo? Eu faço do meu jeito, né? Eu posso fazer associações à vontade.
Então isso aqui é 4 potencializado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Que eu vou chamar de 4 elevado à quinta. Mas de onde veio esse 5? Esse 5 veio de 3 vezes daqui, com 2 vezes daqui, 3 mais 2. Então a gente vê que 4 elevado ao cubo vezes 4 elevado ao quadrado, a base é a mesma, certo? Se a base é a mesma, você diz que é 4 elevado a 3 mais 2, que é 4 elevado à quinta. Então você repete a base e soma os expoentes. Então daí para diante, multiplicação de potências com a mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Repito 4, 3 mais 2, 5. Então dá 4 elevado à quinta. Então a gente não vai fazer tudo isso aqui de novo, né? Isso aqui é o que tem lá por dentro, nas engrenagens, como está acontecendo. Mas a gente não precisa olhar lá por dentro todas as vezes, porque a gente precisa de agilidade, a gente precisa fazer isso rápido. Então 4 elevado ao cubo vezes 4 ao quadrado, 3 mais 2, 5. Então a base é a mesma, 3 mais 2, 5, 4 elevado à quinta. Divisão com a mesma base. Eu quero pegar 7 elevado à quinta dividido por 7 elevado a 2, elevado ao quadrado. Você está vendo que a base é a mesma, Claro que essa divisão a gente viu na aula de frações, tá? Se você não assistiu a aula de frações, volta lá e assiste. 7 elevado à quinta dividido por 7 ao quadrado dá para ser escrito na forma de uma fração. 7 elevado à quinta divididos por 7 ao quadrado. O traço de fração é a divisão, tá? Representa a divisão. Então, 7 elevado à quinta é 7 potencializado 5 vezes. Então, é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 5 vezes. 7 elevado ao quadrado é o 7 potencializado 2 vezes. 7 vezes 7. E aí, a gente viu lá na aula de fração que você pode ficar dividindo pelo mesmo fator no numerador e no denominador, né? A parte de cima é o numerador, a parte de baixo é o denominador, você pode ficar dividindo pelo mesmo fator, certo? Se tiver o mesmo fator em cima e embaixo, eu dividir por 7 em cima e embaixo, que equivale a cortar, dividir por 7 em cima e embaixo, que equivale a cortar, tá? Embaixo ficou 0? Não, ficou 1, tá? É como se tivesse 1 vezes 7 vezes 7, tá bom? Ficou 1zinho aqui. Então vai ficar 7 vezes 7 vezes 7 sobre 1. Sobre 1 não precisa escrever, tá? Divisão por 1 dá o próprio número. Então, 7 vezes 7 vezes 7 dá 7 potencializado 3 vezes, que é o 7 elevado ao cubo. Ah, mas como é que a gente chegou a esse 7 ao cubo? Vamos criar um atalho, né? Para a gente não ter que fazer isso aqui tudo de novo? Então, 7 elevado à quinta divididos por 7 ao quadrado, divisão de potências de mesma base, eu vou repetir a base, né? E subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. Então vai ficar 7, base é a mesma, elevado a 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Legal? Então, a partir de agora, divisão de potência pode ser uma divisão dessa maneira ou da forma de fração. Divisão de potência de mesma base, você está vendo que a base é a mesma, que é 7. Você repete a base e subtrai os expoentes. Repete a base e subtrai os expoentes. Isso e isso é a mesma coisa. Legal? Tá, então, a partir de agora, 7 elevado à quinta dividido por 7 ao quadrado, a gente não vai mais fazer tudo isso. A gente vai repetir a base, subtrair os expoentes. 5 menos 2, 7 elevado ao cubo. Então, nós temos duas propriedades que vão valer para qualquer tipo de potência, inclusive para essas, tá? Inclusive para essas aqui. Legal? Ah, por que vale para essas? Lembra? Quem criou as regras do jogo sabia o que estava fazendo. E a gente vai acreditar nesses caras. São matemáticos ao longo da história que foram construindo esse joguinho que a gente está jogando aqui. Então a gente acredita neles, tá? Por quê? Porque um monte de gente assinou embaixo, um monte de gente boa assinou embaixo e a gente ainda está aprendendo, a gente não está construindo conhecimento. O robô está me ligando aqui, sempre tem um robô para trabalhar a aula, sempre tem um robozinho, né? Para a hora que não pode acontecer. Então é o seguinte,
Multiplicação de potência de mesma base, multiplicação de potência de mesma base. Tem que verificar se a base é a mesma. Pode sair usando essa propriedade? Não! Tem que verificar se a base é a mesma. Você repete a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, escrita dessa maneira ou dessa, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Beleza? Então vamos para mais um quadro. Continuando as propriedades da potenciação. Propriedade 3, potência de expoente nulo. Olha só, se você pegar 7 ao cubo e dividir por 7 ao cubo, você tem um número dividido por ele mesmo. O resultado dá 1, né? Tipo, você dividir 5 por 5, dá 1. 8 por 8 dá 1. Se você dividir um número por ele mesmo, o resultado é 1, né? Que é 7 ao cubo dividido por 7 ao cubo. Mas se você usar a propriedade anterior da potenciação, que diz que divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes, olha só que interessante, você vai ficar 7 elevado a 3 menos 3. E 3 menos 3 é 0. Ou seja, 7 elevado a 0 dá 1. Então, daqui para diante, 7 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0 é 1. 8 elevado a 0 é 1. Mas cuidado, 0 elevado a 0 não é problema nosso, tá bem? 0 elevado a 0 levanta discussões que não tem nada a ver com o nosso curso. Discussões de nível superior, tá? Deixa para depois, se você for estudar matemática, tá bem? Ótimo, na faculdade, claro. Propriedade 4, potência de expoente unitário, potência de expoente 1. Olha só, se você usar aquela história que a potência potencializa o número, eu potencializei o 5 uma vez, dá 5, tá? Mas, por exemplo, se você não está satisfeito com isso, eu potencializei o 5 uma vez, dá 5, você pode pensar assim, ó, 5 elevado à quarta dividido por 5 elevado ao cubo. 5 elevado à quarta é 5 potencializado 4 vezes. 5 elevado ao cubo é o 5 potencializado 3 vezes. E você já sabe que você pode dividir no numerador e no denominador pelo mesmo número, que equivale aqui a cortar, e a fração não se altera. Então, dividir por 5 em cima e embaixo uma vez, dividir por 5 em cima e embaixo uma vez, dividir por 5 em cima e embaixo uma vez, é como se houvesse um 1 aqui multiplicando, tá? Então, isso aqui dá 5 dividido por 1, que é 5, né? Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai o expoente. 4 menos 3, 5 elevado a 1 é 5, tá? Mas não precisa desse enredo todo para chegar que 5 elevado a 1 é 5. 5 elevado a 1 é o 5 potencializado, uma vez só, é ele próprio. Então, 7 elevado a 1 é 7, 6 elevado a 1 é 6, 9 elevado a 1 é 9. Então, lembrando, se eu tenho potência, né, em que a base não é 0, aí se a base for 0, isso não vai aparecer para você, tá bem? Legal? Eu te garanto. Então, se a base não for 0, potência de expoente 0 dá 1. Se a base for 0, a questão ou vai ser anulada, ou às vezes não é anulada porque a questão continua errada, mesmo depois você já deve ter passado, por isso a questão está errada, mesmo assim não foi anulada. Paciência, coisas da vida. Então, se a base não for 0, potência de expoente 0 dá 1. Aqui, ó, qualquer potência de expoente 1 dá da própria base, tá bem? Até 0 elevado a 1 dá 0, tá bem? Potência de expoente negativo. Olha só, vê se você concorda comigo. Se eu pegar 4 elevado a 0 e dividir por 4 ao cubo, o que é o 4 elevado a 0? 1, porque é potência de expoente 0, tá? Dá 1. 4 elevado ao cubo é 4 potencializado 1, 2, 3 vezes. Então, potencializei o 4 3 vezes. Isso aqui dá 1 sobre 4 ao cubo, não é verdade? Mas se eu usar a propriedade da potência, né, 1 sobre 4 ao cubo. Se eu usar a propriedade da potência, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai o expoente. 0 menos 3, 0 menos 3, 4 elevado a 0 menos 3, e 0 menos 3 é menos 3, né? Então, 4 elevado a menos 3 é 1 sobre 4 ao cubo. Então, se tiver um menuzinho no expoente,
Você vai jogar isso aí para o denominador. Então, o que representa esse menos aqui? Você joga para o denominador. 3 elevado a menos 1 é 1/3. 5 elevado a menos 1 é 1/5. 7 elevado a menos 1 é 1/7. Tá? Legal? Então, toda vez que tiver menos no expoente, você vai jogar para o denominador. 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3 elevado a 1, que é 1/3. 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5 elevado a 1, que é 1/5. 7 elevado a menos 1 é 1 sobre 7 elevado a 1, que é 1/7. Né? 4 elevado a menos 3 é 1 sobre 4 ao cubo. Aqui, ó, mesma coisa. 5 elevado a 0 dividido por 5 ao quadrado. Vai ficar aqui, ó. 5 elevado a 0 dá 1. 5 ao quadrado é o 5 potencializado 2 vezes. 5 vezes 5, né? Que dá 1 sobre 5 vezes 5, 1 sobre 5 ao quadrado. Usando a propriedade da divisão, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai o expoente. 0 menos 2, menos 2. 5 elevado a 0 menos 2 é 5 elevado a menos 2. Tem o sinal de menos, vai para o denominador. 5 elevado a menos 2, 1 sobre 5 ao quadrado. Então, quem é 3 elevado a menos 2? 1 sobre 3 ao quadrado. 7 elevado a menos 2, 1 sobre 7 ao quadrado. 8 elevado a menos 2, o menos joga no denominador e o 2 potencializa o 8. Então, 1 sobre 8 ao quadrado. Então, aqui, ó, o menos joga para o denominador e o 2 potencializa o 3. O menos joga para o denominador e o 2 potencializa o 7. O menos joga para o denominador e o 2 potencializa o 8. Então, quanto é que é 9 a menos 3? 9 a menos 3. O menos joga para o denominador e o 3 potencializa o 9. 4 elevado a menos 5. O menos joga para o denominador e o 5 potencializa o 4. 7 a menos 8. O menos joga para o denominador e o 8 potencializa o 7. Legal? Então, potência de expoente negativa é fácil, porque afinal de contas, o menos joga para o denominador. Vamos abrir uma discussãozinha aqui? Lembra que a gente falou que o número negativo não era dívida? Que primeiro, né, quando você começa a entender o número negativo como um conceito concreto, assim, bem primitivo, você vê, por exemplo, que menos 3 eu devo 3, né? Eu tenho menos 3 balas, eu devo 3 balas. Mas eu falei para você que não era legal pensar dessa maneira, porque número negativo não necessariamente é uma dívida, pode ser simplesmente uma negação. Então, por exemplo, se eu tivesse 4 elevado ao cubo, teria o 4 multiplicado 3 vezes. 4 elevado a menos 3 é a negação da multiplicação. Você nega uma multiplicação do 4 3 vezes, então você divide. Legal? Então você negou uma multiplicação, você faz uma divisão. Então 4 elevado a menos 3 é a negação da multiplicação 3 vezes do 4. Ou seja, você divide o 4 3 vezes, né? Você pega 1 sobre 4 ao cubo. 3 elevado a menos 1, você nega a multiplicação do 3, então você divide por 3. 5 elevado a menos 1, você nega a multiplicação por 5, então você divide por 5. 7 elevado a menos 1, você nega a multiplicação por 7, então você divide. 3 elevado a menos 2, você nega a potência do 3, né? Você nega uma multiplicação do 3 duas vezes, então você divide por 3 duas vezes. 7 elevado a menos 2, você nega a multiplicação do 7 duas vezes, então você divide por 7 duas vezes. 8 elevado a menos 2, você nega a multiplicação do 8 duas vezes, você divide por 8 duas vezes. 9 elevado a menos 3, você nega a multiplicação do 9 3 vezes, então você divide por 9 3 vezes. 4 elevado a menos 5, você nega a multiplicação do 4 5 vezes, você divide por 4 5 vezes. 7 elevado a menos 8, você nega a multiplicação do 7 8 vezes, você divide por 7 8 vezes. Legal? Potência de potência. Olha, lembra que a gente falou que potência era uma maneira compacta de escrever uma multiplicação grande? Olha, se você entendeu isso, você vai entender isso aqui rapidinho. O que é 7 elevado ao cubo elevado ao quadrado? Opa, eu estou elevando ao quadrado tudo que está nos parênteses. Então, 7 ao cubo elevado ao quadrado é
Tudo que está nos parênteses está sendo elevado ao quadrado, está sendo multiplicado 2 vezes. Então é 7 ao cubo vezes 7 ao cubo. Opa, mas quanto é que é 7 ao cubo vezes 7 ao cubo? Né? Multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somos expoentes. 7 elevado a 3 mais 3. Mas 3 mais 3 é 3 vezes 2. 3 vezes 2, né? Então, dá 7 elevado a 3 vezes 2, que dá 7 elevado a sexta. Opa! Então, quando eu faço potência de potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes, é isso? Exatamente isso. Porque quando você faz uma potência de potência, tudo que está no parêntese, você eleva ao tal expoente. Então, como é? Isso aqui tudo ao quadrado, então isso aqui tudo vezes isso aqui tudo. Legal? Então, 7 ao cubo ao quadrado é 7 ao cubo vezes 7 ao cubo, porque eu estou elevando ao quadrado tudo que está no parêntese. E aí, ó, 3 mais 3, 6, né? Só que 3 mais 3 é 3 vezes 2, 3 vezes 2. Então, eu repito a base e multiplico os expoentes. Só isso. Olha aqui, ó, o que é 5 elevado a quarto elevado ao cubo? Meu Deus! Não, nada de meu Deus, porque afinal de contas, o que está sendo elevado ao cubo é isso aqui tudo. Então, 5 à quarta elevado ao cubo é 5 à quarta vezes 5 à quarta vezes 5 à quarta. 3 vezes, porque eu estou elevando ao cubo. E 5 à quarta vezes 5 à quarta vezes 5 à quarta, multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somos expoente. 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4 mais 4. Só que o que é 4 mais 4 mais 4? É 3 vezes o 4, ou 4 vezes o 3, tanto faz. Então dá 5 elevado a 3 vezes 4, que dá 5 elevado a 12. Porque 4 mais 4 dá 8, mais 4 dá 12. Então, quando eu tenho uma potência de potência, eu vou manter a base e vou multiplicar os expoentes. Então, isso aqui vai dar 5 elevado a 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, que é 12. Então, vamos lá, comigo. Quanto é que é 9 elevado ao cubo? Tudo isso elevado à quinta. É 9 elevado a 3 vezes 5, que é 9 elevado a 15. Quanto é que é 4 elevado ao quadrado? E tudo isso tem que ter o parêntese, tá? Ah, professor, se não tiver parêntese, vai ver isso aí daqui a pouquinho. 4 elevado ao quadrado, elevado à sétima. Faz comigo, dá 4 elevado a 2 vezes 7. 4 elevado a 14. Legal? Tranquilo? Então, vimos que potência de expoente nulo, se a base não for zero. Se a base for zero, não é problema nosso, tá? Não é problema nosso. Então, se a base não for zero, potência de expoente nulo dá 1. Se a base for 1, a potência de expoente unitário dá a própria base. Potência de expoente negativo. Você tem duas maneiras de você enxergar isso. Uma no automático, que toda vez que tiver o menos, você joga para o denominador. Então, 4 elevado a menos 3. Né? O menos significa que vai para o denominador. E o 3 está potencializando o 4. 3 elevado a menos 1, o menos joga para o denominador, dá 3 elevado a 1, que é 3. 5 elevado a menos 1, menos para o denominador, 5 elevado a 1, que é 5. 7 elevado a menos 1, o menos joga para o denominador, 7 elevado a 1, que é 7. Tá? 3 elevado a menos 2, o menos joga para o denominador, 3 ao quadrado. Né? O 2 está potencializando o 3. 7 elevado a menos 2, o menos joga para o denominador e o 2 potencializa o 7. 8 elevado a menos 2, o menos para o denominador, o 2 potencializa o 8. Legal? Mas você também pode enxergar da seguinte maneira, que o menos é uma negação, não é dívida, é uma negação. Então você está negando uma multiplicação do 9 3 vezes. Se você nega a multiplicação do 9 3 vezes, você divide por 9 3 vezes. Você está negando uma multiplicação do 4 5 vezes. Se você nega a multiplicação do 4 5 vezes, você está dividindo por 4 5 vezes. Você está negando a multiplicação por 7 8 vezes. Se você nega a multiplicação do 7 8 vezes, você divide por 7 8 vezes. Potência de potência. Você vai, se tiver o parêntese, tem que ter o parênteses, tá bem? Se tiver o parêntese,
você estiver elevando ao quadrado realmente tudo isso, legal? Se você estiver elevando ao quadrado tudo isso aqui, então você repete a base, multiplica o expoente, 3 vezes 2, 6. Aqui, ó, potência de potência, repete a base, 5 elevado a 4 vezes 3, 12. Repete a base, 9, 3 vezes 5, 15. Repete a base, 4, 2 vezes 7, 14. Vamos para o próximo quadro. Agora, cuidado com isso aqui, ó. 5 elevado a 2 ao cubo não é 5 elevado a 2 elevado ao cubo. Peraí, eu vou explicar, tá? O 5 aqui está elevado a 2 ao cubo, sem parênteses, tá? É como se tivesse um parênteses aqui, ó, aqui em cima. Ele não vai aparecer para vocês, tá? Não vai aparecer para você lá. Mas é como se tivesse 5 elevado a tudo isso aqui, 2 ao cubo, tá? Isso aqui, que eu coloquei em verde, esses parênteses, eles não vão estar lá, tá? Mas 5 elevado a 2 ao cubo é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Que dá 5 elevado a 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Dá 5 elevado à oitava. Agora, 5 ao quadrado, parênteses, elevado ao cubo, você está elevando ao cubo tudo que está no parênteses. É bem diferente do de cima, que dá 5 elevado a 2 vezes 3 pela propriedade anterior que a gente acabou de ver. 2 vezes 3 dá 6, dá 5 elevado a sexta. Então, se não tiver nada, se não tiver parênteses, vou até apagar aqui para você não achar que vai ter que ter lá. 5 elevado a 2 ao cubo, 2 ao cubo é 8, então é 5 oitavo. 5 elevado a 2, tudo isso elevado ao cubo, né? E como eu falo tudo isso, quem indica que é tudo isso são os parênteses, dá 5 elevado a 2 vezes 3, que dá 5 a sexta. Resultados bem diferentes. Tá bem? Novamente. Como é que você vai ler isso aqui? 7 elevado a 3 ao quadrado. E como é que você vai ler isso aqui? 7 ao cubo elevado ao quadrado. Então, o primeiro é 7 elevado a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é o expoente. E aqui é 7 elevado ao cubo elevado ao quadrado. 7 elevado ao cubo é a base. O expoente aqui, ó, é 2. Tá bem? O expoente aqui é 3 ao quadrado. Então, como é que você vai fazer? 7 elevado a 3 ao quadrado. Quanto é que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, que é 9. Então, dá 7 elevado a nona. 7 elevado ao cubo elevado ao quadrado, isso aqui dá 3 vezes 2 pela nossa propriedade, 7 elevado ao cubo, que dá 7 a sexta. Que loucura é essa que eu coloquei aqui? Pera aí, deixa eu corrigir. Que eu botei que é 6. 6 coisa nenhuma. Dá 7 elevado a sexta. Tranquilo? Ah, professor, então dá sempre diferente. Não, cuidado, tá? Pode dar igual, tá bem? Por exemplo, eu fiz assim até para ficar impactante. Pode ser igual, não precisa ser diferente. Tá bem? Por exemplo, 9 elevado a 2 ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado elevado a 2. Por acaso, coincidência. 9 elevado a 2 ao quadrado. Quanto é que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, 9 elevado à quarta. E 9 elevado ao quadrado elevado ao quadrado, ou 9 elevado a 2 elevado a 2, né? É 9 elevado a 2 vezes 2, que também dá 9 à quarta. Então, pode ser que dê diferente, pode ser que dê igual, mas a princípio dá diferente. Tá bem? Você vai olhar para isso, você vai lembrar que a princípio são coisas diferentes. Multiplicação por potências de 10, tá? Toda vez que você multiplica por uma potência de 10, toda vez que você multiplica por 10, você bota um zerinho. Então, 3 vezes 10 elevado a 1 é 3 vezes 10, que é 30. 3 vezes 10 ao quadrado é 3 vezes 10 vezes 10, que é 3 seguidos de 2 zeros, 300. 3 vezes 10 ao cubo é 3 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 ao cubo, dá o 3 seguido de 3 zeros, que dá 3.000. Então, quanto é que é 5 vezes 10 à quarta? É o 5 seguido de 4 zeros.
que é o 50 mil. Lembra que a gente separa de 3 em 3? 50 mil. As classes, lembra que são as classes? 17 vezes 10 à quinta é 17, seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então pega a primeira classe, pega os primeiros 3, segunda classe mais 3, então 1.700.000. Detalhe, principalmente nessa época de internet, né, essa época de computação e tal, alguns radicais que eram usados na física, engenharia, passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você fala de 1.000, que são 1.000, né, existe uma abreviação para 1.000 que é um K, que é 1.000, que é 10 ao cubo, K de quilo, tá? Quilograma são 1.000 gramas, quilômetros são 1.000 metros. Um K é 10 ao cubo, é 1.000, tá? Um seguido de 3 zeros. Legal? 1 milhão a gente chama de 1 mega. 10, tá vendo que vai de 3 em 3? Ó, vai de 3 em 3. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Quando vai de 3 em 3 é porque eu estou multiplicando por 10 ao cubo, lembra? Se eu multiplico potência de mesma base, não repete a base e soma o expoente, então se o expoente está somando 3 é que eu estou multiplicando por 1.000. Então 1 milhão é 1.000 vezes 1.000. 1 bilhão a gente vai chamar de 1 giga, tá? 1 giga, que é 10 à nona, que é 1.000 vezes 1 milhão. 1 bilhão é 1.000 vezes 1 milhão, que é 10 à sexta vezes 10 ao cubo, que dá 10 à nona. 1 trilhão é 1 tera, tá? Que é 1.000 vezes 1 bilhão, que é 10 à nona vezes 10 ao cubo, dá 10 a 12, que 9 mais 3 dá 12. Então esses prefixos aqui, quilo é com K minúsculo, tá? Mega, aí passa a ser maiúsculo, mega, M maiúsculo, giga, G maiúsculo, tera, T maiúsculo, eles fazem parte do nosso dia a dia e pode ser que isso aqui apareça nas provas, nas questões para vocês. Por exemplo, você está lá lendo lá uma rede social e alguém fala que o preço é 5K reais, é 5.000 reais, o K de quilo, 1.000. Tá? 10 ao cubo, multiplica por 10 ao cubo. Por exemplo, a sua internet lá da sua casa, talvez seja até mais do que isso, mas vamos supor que seja 250 megabytes, né? Na verdade é 250 megabytes por segundo, tá? Cada segundo chega, você contrata um plano que chega a 250 megabytes na tua casa. A gente sabe que nem sempre é assim, né? A gente contrata uma coisa e vem outra. Mas 250 megabytes são 250 mega, que é milhão, que é 10 à sexta, 250 milhões de bytes por segundo que chega na tua casa. Tá? Isso aqui é uma velocidade, tá? Megabyte por segundo. Geralmente a gente não bota por segundo aqui, mas é por segundo, tá? O plano de internet da sua casa. Aí vamos supor que você tem um HD lá no seu laptop, lá no seu... alguém da tua casa tem um computador que tem um HD ou um SSD de 500 gigabytes de armazenamento. Isso aqui é velocidade, tá? 250 megabytes por segundo. Ah, mas é a mesma sigla. É porque aqui a gente não bota o por segundo, tá? Pelo menos as operadoras de internet e tal, não... Quem vende internet pra gente não coloca o por segundo, mas aqui é por segundo. Aqui é armazenamento, lá o SSD, né, teu lá, ou de alguém lá que mora com você, ou do teu vizinho, tem 500 gigabytes de armazenamento. E o giga é 1 bilhão, então 500 vezes 10 à nona, né, 500 bilhões de bytes de armazenamento. E aí vamos supor que você contrata um HD virtual, porque afinal de contas aquelas fotos do seu celular você não quer perder, e aí fica fazendo o upload, né, jogando lá, né, fazendo atualização e guarda as fotos no HD virtual, né, um disco virtual de 2 terabytes de armazenamento, 2 trilhões de bytes, 2 trilhões de bytes, 2 terabytes de armazenamento. Esses prefixos hoje em dia fazem parte do nosso, né, da nossa rotina. De vez em quando isso aqui aparece.
Expressões numéricas com potências. Você lembra que eu falei para você que a multiplicação era uma caixinha onde lá dentro aconteciam várias somas? Que toda caixinha a gente tem prioridade de abrir, né? Sempre da caixa mais interna para a caixa mais externa, que são exatamente os parênteses, colchetes e chaves. As caixas mais internas a gente abre primeiro. Então a gente abre primeiro a caixinha de dentro para fora, né? E as multiplicações, por exemplo, 5 vezes 3 é 5 mais 5 mais 5. É uma caixinha que tem várias adições lá dentro. Ora, a potenciação também é uma caixa. Só que é uma caixa em que lá dentro daquela caixa tem várias multiplicações. Então, por isso, pela potenciação ser uma caixa, e como a potenciação tem várias multiplicações lá dentro daquela caixa, então a potenciação tem precedência sobre a multiplicação. Você vai ter que fazer a potenciação primeiro, antes de fazer a multiplicação. Por que eu faço a potenciação primeiro? Porque a potenciação é uma caixa em que lá dentro tem multiplicações. Então primeiro eu preciso abrir essa caixa. Então eu tenho a potenciação, que ela tem precedência. Eu tenho que fazer primeiro, que a multiplicação é divisão. Multiplicação e divisão eu posso fazer na ordem que eu quiser, porque afinal de contas a divisão é um tipo de multiplicação. Já vimos isso em outra aula. E a multiplicação e a divisão são caixas que têm lá dentro várias adições ou subtrações e tal. Tá? Então, a multiplicação é uma caixa que tem adições, então ela tem precedência sobre a adição e a subtração. Então, se eu tenho uma expressão numérica, o que eu vou fazer primeiro? A potenciação. Depois, multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração. Então, por exemplo, 5 mais 7 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui às vezes vem pra gente na forma de meme. Eu já recebi vários desse aqui, né? Tem gente que acha que tem que somar o 5 com 7. Não, tem gente que acha que tem que fazer 7 vezes 3. Então tem vários resultados lá para você marcar e tal. Não, a gente já sabe. Primeira coisa que a gente faz é a potência, tá? Potenciação. Então é 5, repete o 5, repete o mais, repete o 7, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E por que eu mexo primeiro nessa caixa? Porque 3 ao quadrado é uma caixinha que tem duas multiplicações. E essa multiplicação é uma caixa mais externa. Ah, mas eu não estou vendo um parêntese aí para mostrar que é uma caixinha. Tá implícito, tá escondido, mas é. Então eu tenho aqui uma caixa mais interna e eu tenho uma caixa mais externa. Legal? Eu tenho uma caixinha mais interna que tem duas multiplicações. Quer dizer, que tem uma multiplicação lá dentro. 3 vezes 3. Eu tenho uma caixa mais externa, que é essa multiplicação. Tá bem? E aí primeiro eu resolvo a caixa mais interna. 3 vezes 3, 9. Ótimo. Agora eu vou resolver essa caixa aqui, ó. 7 vezes 9, 63. Então vai ficar 5 mais 7 vezes 9, 63. E 5 mais 63 dá 68. Tranquilo? Por exemplo, se aparecer um troço desse aqui, 9 mais 5 vezes 2 ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Ah, professor, eu posso pegar aqui e fazer 3 vezes 2, 6? Pode. 2 elevado a sexta, tranquilo, tá? Claro que você pode, mas você pode também trabalhar o parêntese, tá? O que está lá dentro do parêntese, que parêntese é uma caixinha também. Então você poderia fazer assim, ó. 9 mais 5 vezes. Trabalhando lá dentro do parêntese, da caixa mais interna para externa, então, nós temos 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Tudo aqui dentro é 8 elevado ao quadrado. Ótimo! Ah, professor, primeiro eu faço a potência. Exatamente, primeiro você faz a potência. Eu faço aqui, ó, 8 vezes 8, 64. Ah, mas nada me impede, por exemplo, de abrir essa caixa. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, então vai ficar 9 mais 5 vezes 8 vezes 8. Ah, professor, por que você não fez logo 8 vezes 8 aqui, 64? Porque eu sei que 5 vezes 8 dá 40. Né? Toda vez que eu pego o número da tabuada do 5 com o número da tabuada do 2, termina em 0. É fácil para mim. Então vai ficar, ó, 9 mais 5 vezes 8 vezes 8, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 8. 8 vezes 4 não dá 32?
40 vezes 8, 320. Então vai ficar 9 mais 320, 329. Então, repetindo, de forma mais automática agora. A potência eu faço antes da multiplicação e divisão, que eu faço antes da adição e subtração. Então, a prioridade da hierarquia é fazer primeiro, você dá atenção primeiro à potenciação. Depois você dá atenção à multiplicação e à divisão. Depois você dá atenção à soma e à subtração. Então aqui, nessa conta, eu faço primeiro 3 ao quadrado, tá? Então vai ficar 5 mais 7 vezes 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Agora, eu tenho multiplicação e adição. Eu faço a multiplicação primeiro. 7 vezes 9, 63. Então dá 5 mais 63. E agora é só adição. 5 mais 63, 68. Ótimo. Aqui embaixo. Professor, eu poderia ter feito 2 elevado a 3 vezes 2 aqui, né? Que é potência de potência. Multiplica os expoentes. Poderia. Você quer fazer assim, você faz, sem problemas. Tá? Mas aqui eu quis fazer de uma forma diferente, mexendo no que está no parêntese. Eu tenho esse direito. Então vai ficar 9 mais 5 vezes 2 ao cubo é 8. Tudo isso ao quadrado, então 8 ao quadrado. Professor, eu poderia fazer 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, 64? Poderia. Mas eu quis fazer, né, 8 vezes 8. Eu abro a caixa do mesmo jeito. Tem uma caixinha aqui, eu abro do mesmo jeito. Porque, afinal de contas, eu sei que 5 vezes 8 dá 40, termina em 0, porque, afinal de contas, número da tabuada do 5 com o número da tabuada do 2, toda vez que eu junto, dá número terminado em 0. Então vai ficar 9 mais 5 vezes 8, 40 vezes 8. E agora? Fica fácil, porque 8 vezes 4 dá 32. Então 40 vezes 8 dá 320. Então 9 mais 320, 329. Beleza, gente? Então essa foi a nossa primeira aula de potenciação. Espera aí que eu não coloquei aqui. Isso aqui é potenciação 1. Haverá outras aulas de potenciação. O assunto não está fechado, tá? E posteriormente a gente vai ver que a radiciação, achar raiz, tem tudo a ver com potenciação. Beleza? Então, até a próxima. Valeu!